Oi, gente! Então, a gente está aqui para mais uma entrevista que o projeto, o Selo Literário Todas Escrevemos, está organizando. Hoje a gente vai conversar com a Ana dos Santos, uma querida amiga que eu conheço já há tanto tempo e que a gente sempre acaba se encontrando nas rodas da vida, e é com muita alegria que hoje a gente conversa com ela. A Ana tem um trabalho lindíssimo, potentíssimo com a palavra, com diversas frentes de atuação, e a gente vai conversar um pouquinho sobre elas. Então, Ana, muito obrigada mais uma vez, e para começar, adoraria que tu se apresentasse, Ana. Oi, Camila, é verdade, tô lembrando das várias rodas que a gente já se encontrou, né? Uhum. E de virmos também, né, da mesma casa, né, da Letras da URGS. Então, meu nome é Ana dos Santos, estou muito feliz de estar aqui no Fora da Ásia, que é um lugar super acolhedor e que incentiva a escrita das mulheres. Então, eu sou professora de literatura brasileira no ensino médio. Atualmente estou doutoranda, né, também na Letras da Universidade Federal, fazendo uma pesquisa sobre pós-colonialismo e identidade na literatura de autoria de mulher. E tudo isso está também misturado com a minha escrita, né, com a minha escrevivência, que é de poeta, e ultimamente também tenho me arriscado a escrever mini contos ou crônicas, né? E me considero uma ativista da literatura negra brasileira, né? Todo o meu trabalho como educadora e pesquisadora é justamente em cima das mulheres negras, né, das escritoras negras brasileiras. E claro que isso também, sendo uma escritora negra brasileira, eu também escrevo sobre isso, né? É uma das temáticas que aparece na minha escrita. E sou mãe do Guilherme. É importante dizer isso, né? Que eu sou mãe e dona de casa, e isso tudo também faz parte aparece na minha escrita, assim. Acho que é isso. Que lindeza, Ana, que lindeza. E é engraçado, né, Ana, porque eu acho que a primeira vez que eu te conheci foi quando eu recém tinha chegado em Porto Alegre, em 2006, 2007. Eu cheguei em 2006, mas a gente se conheceu em 2007, quando nós trabalhávamos na Bienal, não é isso? Acho que foi aí que a gente se Isso, conheceu, né? exatamente. Então, 2007, né, Ana, há muito tempo, e é bem isso que a gente está comentando aqui, né, que onde a literatura está acontecendo de uma maneira viva, onde tem discussões que vão mexer com, com as estruturas, a Ana está lá, né? Então, se tem algum encontro para a gente repensar alguma coisa, para a gente reestruturar alguma coisa, para a gente fazer melhor alguma coisa, a Ana dos Santos vai estar lá. E acho que isso diz muito de ti, né, Ana? Então, eu lembro, inclusive, né, quando te conheci, né, que aconteceram várias coisas naquela ocasião, e a Ana estava lá. Então, eu acho que é assim que eu te reconheço também. Eu te reconheço como uma mulher que sempre está ali quando é realmente importante, que não perde o seu tempo, né? Que não tá a passeio, sabe? Então, Ah, pois é. não está a passeio. Costumo dizer que eu não vim ao mundo a passeio, Olha, e eu lembrei que a gente fez uma paralisação, né, dos mediadores. isso, era disso que eu estava lembrando. Era disso que eu estava lembrando, eu lembro da Ana muito revoltada com a questão lá dos seguranças, dos mediadores, e a gente mobilizando. Muito linda essa memória, na verdade, Ana, porque eu venho de uma cidade, né, muito conservadora, então encontrar pessoas aqui que me ensinaram, né, a viver de uma maneira mais participativa, mais implicada na transformação, é muito, muito maravilhoso.
E aí, com isso, Ana, queria saber de onde vem essa força aí? De onde vem essa... Não tô na vida a passeio. Tu consegue rastrear isso? É interessante tu me perguntar isso, porque eu tenho pensado muito nisso ultimamente, porque eu até então, até uns anos atrás, eu estava morando com a minha mãe, agora não estou, né? Ela foi morar em outra cidade. E a minha mãe, a minha mãe me moldou assim de uma maneira, de uma educação mais libertária, assim, né? Acredito que muitas coisas que ela não viveu, por conta que ela é uma professora de filosofia, que veio também do interior de uma cidade bem conservadora, e ela veio justamente para Porto Alegre por conta da ditadura, né? Ela foi perseguida lá na cidade de Alegrete, né? É importante a gente dizer isso. Uma cidade bem racista também. E ela justamente estava ali né, vivendo, né, na pele a perseguição política, né, do fato dela simplesmente ser uma professora de filosofia. Então, ela foi convidada a se retirar, né, dessa cidade e veio trabalhar em Porto Alegre justamente quando a filosofia foi tirada do currículo. Então, eu cresci com esse medo que ela tinha da ditadura, né? O medo da censura. E, ao mesmo tempo, super crítica, né? Uma mulher super crítica. Minha mãe até se considerava uma anarquista, assim, né? Sempre me colocou, né, a questão da leitura, né? Ela me alfabetizou em casa, me deu muitos livros, e tá, daí eu já nasci também, assim, né, com essa paixão pela... Meu irmão não teve essa paixão que eu tenho pela escrita. Então, ela foi incentivando isso, e aí ela me deu um diário, né, e eu acho que foi aí que ela plantou essa sementinha da leitura e da escrita. E aí, hoje, sim, tudo que eu penso, né, de referências é essa mulher na minha vida, né, porque ela também me trouxe essa consciência política, né, esse pensamento crítico, e só que eu consegui também fazer coisas que ela não conseguiu, né, ela teve um contato aqui em Porto Alegre com o movimento negro, mas justamente, né, durante a ditadura, que justamente era tudo muito perigoso, e ela já não estava querendo se arriscar. Há pouco tempo, este ano de 2022, que eu descobri que o meu pai, que faleceu quando eu tinha 6 anos, ele conheceu o Oliveira Silveira. E ele andava exatamente, né, nos círculos negros. E eu não posso deixar de falar dele também, porque ele era. Ele sempre foi essa pessoa revolucionária, né? Não foi à toa que eles se apaixonaram e casaram. E, e ela sempre dizia para mim: ai, tu puxou muito teu pai. Porque realmente meu pai era da ação, né? Ele era de fazer e de falar, arranjou muitas tretas durante a vida dele. Então, essas duas pessoas me moldaram, assim, né? E também eu tô nesse momento de balanço de referência, sabe? Porque a gente às vezes fica meio perdido, né? Às vezes é tanta bandeira para defender que eu fico perguntando, né? E o que eu tenho que ver com isso? E eu estou fazendo esse balanço por conta do que eu fiz, então, sozinha, a partir deles, né? Então, ali foi muito importante eu ter participado de um grupo de teatro, que é o É Nós Aqui Outra Vez, né, que foi onde então eu me encontrei, né, como ser humano, assim, nessa questão justamente da, da crítica a esse Estado que a gente vive, que a gente está sempre lutando para manter essa democracia, né, então é nós aqui, através dos anos que eu trabalhei com o grupo,
eu fui abduzida por esse grupo, assim, né, pelas discussões políticas, né, filosóficas, e por essa nova estética de teatro também que o grupo se propõe. Então, foi ali que realmente eu comecei minha participação na vida da política representativa também, né? Quantos Eu anos tu lembro. tinha, Ana? Eu era novinha. É? Eu Ah, não, tinha, eu imagina, estava no novinha. ensino médio, eu tinha 17, 18 anos, e realmente lá no grupo eu era bem, né, uma adolescente, assim, curiosa, e minha mãe também me levou, ela simpatizava com partidos de centro, e ela teve muita desilusão com isso, e ela participou do início aqui do Partido dos Trabalhadores, né? Então, sempre isso, assim, né? Os lugares que eu fui fazendo essa formação política, né? E um outro ponto de chave, de mudança, que foi o sopapo poético dele, né? Foi que justamente quando eu já tinha, então, né, casado, tido um filho, estava trabalhando na escola, eu conheci esse sarau de poesia negra, e foi justamente com as inquietações que eu tinha, mas eu não tinha as respostas, né? Que é essa formação que a gente faz na letra, de um cânone literário eurocentrado na figura masculina, né? Questão de classe e raça. Né? Então, quando eu conheci o Sopá Poético, vem essa questão da raça, assim, esclarecer para mim, escurecer as coisas, né? E aí foi que eu entrei a fundo na pesquisa, foi justamente quando, né, eu acho que esse caminho aí que eu tô agora, para mim é esse caminho, né? Me vejo dentro dele, mas sempre fazendo uma crítica, sempre também vendo a questão da mulher. Ainda a gente não conseguiu o que a gente quer, eu acho, sabe? Eu acho que Marielle plantou muitas sementes, mas a gente está muito longe ainda disso. Eu fico feliz de ver que hoje temos uma candidata negra à presidência da República, mas ela é pequena, está sozinha, e eu acho que é isso, eu acho que é isso que motiva, assim, né, na minha caminhada, do ponto de vista de uma mulher negra. Então, eu estou fazendo o que eu posso, né? O que eu acredito ainda. Eu acredito ainda na política representativa. A gente também está falando para quem, né, quando a gente assiste depois a entrevista, então a gente também está falando muito disso, porque a gente acabou de ter um comício do presidente Lula aqui em Porto Alegre, então também a gente está muito permeada, né, por esse sentimento de uma luta política, né, partidária e que envolve, né, as eleições, porque a gente está bem nesse contexto, né, Ana? Mas assim, que incrível imaginar, né? Porque tu fala do Why Nós, eu não participei do grupo como estudante ou como atriz, mas eu ia em todas as peças de teatro quando eu cheguei em Porto Alegre. Então, eu fico imaginando o que é com 17, 18 anos, tá no grupo vivendo tudo aquilo, né, na sua construção. Porque eu chego em Porto Alegre ainda com 22, então, de 22 até 25, eu ia assim, onde o Ainhoa estava, eu estava atrás, assim, eu queria ver tudo, queria saber de tudo, queria entender o que era aquilo, assim, o quão não é vivo, enfim, a maneira como vocês pensavam e pensam teatro e vida, né, porque é um teatro vida. Fico Isso. imaginando, eu tô com 17 anos vivendo tudo isso. Não poderia, né, sair outra coisa, senão essa força aí, né, porque é um momento também que a gente está constituindo, assim, bases muito, muito nossas, assim, bem como tu falou, né, que tem a nossa vida que a gente constitui a partir de quem nos cuida, de quem nos traz aqui ao mundo, mas tem um momento que a gente começa a pensar e agir por nós mesmos, e que incrível que deve ter sido essa virada de chave com o Ai Nós. E essa força toda está nos teus versos também, né, Ana? Assim, se alguém me perguntasse
me recomenda uma poeta do Rio Grande do Sul que vai, assim, me tocar, teu nome aparece, assim, com muita facilidade, né? Porque isso aparece na tua poesia. Ana, vamos falar um pouco das tuas publicações? Sim, vamos. E aí? Ai, ai. Como é Pois que tu é. começa a publicar? Tu pode contar tanto da escrita, Ana, quanto da, né? Como é que surgem essas publicações? Porque, como tu mesma, desculpe, eu aqui emendei uma outra pergunta, mas achei que se fez necessária, Uhum. porque quando tu falou, né, que a luta que a mulher negra trava ainda, né, se tem um longo trajeto a se percorrer, me parece que está aí na literatura também, né? O percurso para se publicar enquanto mulher branca e mulher negra é diferente, tem sido diferente. E aí queria saber também nesse sentido, Ana. Então, né, eu tenho essa prática do diário, né? Eu faço até hoje essa escrita do diário. E eu precisei me mudar, né, mudar de residência. E eu tinha dezenas de diários que eu não queria me desfazer, mas eu precisava, né? Então, o que que eu fui fazendo? Fui fazendo uma seleção e eu tinha vários poemas ali escritos, né? E, e aí eu reuni eu tive que jogar os diários fora, mas eu reuni esses poemas, né? Fiz um livro artesanal. Criei um livro artesanal e deixei ali, né? Junto com os meus outros livros. E um dia o meu irmão entrou no meu quarto. Na real, fui morar no Rio de Janeiro. Eu estava dando um tempo assim da faculdade, porque eu também estava meio perdida na faculdade, não sabia se era aquilo que eu queria fazer. Eu era da tradução, olha só. Aí eu estava no Rio de Janeiro e meu irmão estava dormindo no meu quarto. Ele achou esse livro e ele me escreveu uma carta. Olha só, a gente escrevia carta. E ele disse: eu estava lendo um livro teu, é um livro teu, aquele livro. Se aquele livro é teu, aquele livro é muito bom. E aí, daí eu me encorajei a participar de concursos de poesia, né? E aí, lá na Letras, no Instituto de Letras, todo ano tem um concurso que é o Prêmio Mário Quintana, né, de poesia. E aí eu fiquei, então, em segundo lugar, e foi a minha primeira publicação. E foi muito importante para mim, Camila, tu deve entender isso, porque eu tinha um ranço com o nosso curso, eu tinha, Entendo muito. né, arranjei várias tretas com professores, e aí ganhar esse prêmio para mim foi muito importante, né, porque daí, nossa, então, agora eu recebi a benção do panteão dos deuses da literatura, né? Claro, hoje eu já não penso assim, mas na época para mim foi Uhum. essa, sabe, foi quando eu decidi, então tá, então agora eu vou começar a participar de concursos né, e tentar publicar. Mas eu também sempre ralando, né? Eu tô sempre ralando porque que é isso, né? Eu tenho que me sustentar, eu tenho um filho. Eu não conseguia fazer da literatura esse protagonismo na minha vida, sabe? Não dava. Né? Então, eu recebi um convite para escrever uma crônica sobre o. É interessante, também foi de uma amiga lá da Bienal, não sei se você lembra da Raquel, né? Lembro Porque, sim, lembro sim. desculpa, porque lá na Bienal a gente fez um sarau, né? Eu distribuí uns poemas meus, eu fazia muito disso, né? De fazer cartões poéticos com os meus poemas e distribuir. E aí a Raquel me convidou para escrever uma crônica sobre a noite na Cidade Baixa, que eu conhecia muito bem, né? A boemia da Cidade Baixa. E essa crônica fez parte de uma publicação que se chamava Brasil by Night, que era uma publicação de fotos e textos
sobre a noite, né, no Brasil, sobre a boemia, sobre, enfim. E foi um trabalho super sério, assim, né? Tinha um contrato, eles me pagaram. E aí eu falei, bah, eu preciso, né? E foi legal porque eu trabalhei com o editor, e o editor também foi moldando o texto comigo para essa publicação, sabe? Então também eu aprendi que tem isso também, né? Às vezes, né, o trabalho da edição tem um objetivo, né? Não tem essa liberdade de escrita. Eu, e aí eu fui tomando essa. Hoje eu vejo muito assim também, sabe? Eu sei que eu gosto e quero publicar as coisas que eu escrevo, que são coisas que nem todos os editores querem publicar. Mas também eu posso fazer esse outro trabalho, né, paralelo. Né? Eu posso ser, como eu tenho feito, assim, né, contratada para fazer prefácios, apresentações e resenhas, né? Então, aí veio essa segunda publicação e eu comecei a participar de concursos, né? Mas sempre assim, coletâneas, né? Nada autoral. E é quando então eu entrei no Sopapo Poético, o grupo estava se organizando para fazer a sua primeira antologia, né? Que é o Pretessência. E aí foi muito importante, porque eu já tinha muitos poemas negros, né, da temática negra, que não eram aceitos pelas pessoas que liam, sabe? Muitas pessoas Quando brancas. foi essa publicação, Ana? É de 2016. Questão 2015, linda. a gente fez a primeira, 2015, né? A gente fez a primeira de forma coletiva, assim, né? Nós bancamos a publicação. E depois ganhamos o prêmio, um prêmio da FUNPROARTE. E aí a gente buscou uma editora maior, que teve maior alcance, né? E realmente, quando eu digo que o Sopapo foi essa virada, porque eu tinha vários poemas com essa temática negra e a recepção das pessoas brancas era sempre assim: ah, mas isso não existe mais. Não, tu tá te fazendo de vítima, não é bem assim. Era assim que as pessoas brancas liam os meus poemas. Então, quando eu chego no Sopapo Poético, daí eu vejo que tem pessoas que escrevem as mesmas coisas que eu e que elas entendem o que eu estou falando, essa linguagem. Então, foi aí que eu trouxe todos esses poemas para o Pretessência. E foi assim, né, a primeira sessão de autógrafos na Feira do Livro que eu participei, aquele era um sonho para mim, né? Minha mãe, minha tia sempre me levavam na Feira do Livro. Eu tinha paixão por aquele lugar e de repente eu estava ali autografando, sabe? E era um sonho. Acho que todo escritor tem esse sonho, né? E eu realizei esse sonho e, e aí começam as demandas também, né? Porque 10 pessoas querem te conhecer, querem saber, né, justamente a tua trajetória, como é que tu se tornou escritora. Então, eu acho que a escrita é uma coisa muito séria, e eu tento dar o meu melhor, assim, minha excelência mesmo, porque o livro, né, o livro é uma das melhores invenções, né, da humanidade, assim, e eu pretendo passar essa escrita para chegar no leitor, emocionar, fazer refletir, ou enfim, até se incomodar, né, também. Que Então, legal. a partir daí, então, que a carreira literária deslanchou, assim. Que lindeza, Ana. Tu sabe que eu, antes de, quando eu estava aqui organizando o computador para a gente fazer essa entrevista, eu me dei por conta que todos os teus livros que eu tenho, tanto do Sopapo quanto os teus, estão todos na escola. Que eu te falei, né, que eu tô com que eu tô Sim. com um projeto de leitura lá com os meus alunos e é muito bonita mesmo. Eu li isso num texto teórico de uma professora que fala, né, quando tu trabalha com autores e autoras com os quais os alunos e as alunas possam se identificar, é outro rolê, né? Então é muito curioso quando
eu levo poetas negros e negras para os meus alunos, e eles se reconhecem e se veem nesses textos e se revoltam junto, como falar de literatura é diferente. E foi mais ou menos isso também que eu senti. Eu tô muito com. Eu fui algumas vezes no Sopapo, Ana, mas eu tô com a memória assim, muito viva do último, que tu estava com o coletivo de escritoras de uma das tuas publicações, né? E quão forte é aquele encontro, né? Eu estava com a Rosa, e a gente estava lá no fundo, a Rosa pequenininha, ela tentando assim enxergar assim mais de longe, e eu atrás assim verdadeiramente emocionada. O quão é forte a energia que vibra aí, né, nesse sarau. E fico imaginando o quão potente é se encontrar com ele no momento que tu está constituindo as bases do teu fazer na literatura. Eu acho que certamente a tua caminhada se tornou menos combativa o tempo todo junto dessas pessoas, né? Não, a luta continua, mas estar bem acompanhada de aliados e aliadas facilita, né, Ana? Facilita. E ali dá para ver o quão a ideia, né, de uma construção Ubuntu é possível, é necessária, se faz presente, assim. Muito, muito bonito mesmo o trabalho de vocês no Sopapo. E aí, com isso, né, acho que a gente pode falar um pouco desse coletivo, mas também não só desse coletivo de escritores do qual tu faz parte, mas também dessa ideia de uma coletividade, né, dessas reuniões que mulheres e mulheres negras precisam e fazem para se constituírem nesse universo aí que a gente estava falando, de uma literatura ainda centrada, né, às vezes, né, isso, né, autocentrado, um tanto autista, né, não consegue se identificar nesse, nesse mundo que é feito de tantos outros e tantas outras. Então, queria que tu me contasse um pouco mais, Ana, desse teu trabalho como militante, né, porque tu começa falando, né, que tu se vê como uma poeta militante, alguém que também busca, né, um ativismo eu sei que tem uma diferença aí, tu pode me dizer o que tu prefere? Sim. Como é que se dá esse ativismo na literatura ou esse ativismo na vida por meio da literatura? Eu digo que eu sou ativista, né, da literatura negra brasileira, porque o militante, ele está ligado ao próprio movimento negro unificado, né? Só que a gente tem vários movimentos negros no Brasil. E a pauta do movimento negro é a questão do genocídio, né, do negro brasileiro e o racismo estrutural. Então, o militante, ele não descansa, né? Ele está todo dia lutando por justiça, né, igualdade de direitos e a cidadania que as pessoas negras não têm no Brasil plenamente, né? Aí, então, eu me coloco como ativista da literatura negra brasileira, porque esse campo de disputa de narrativas, né, que eu me coloco, justamente pela ausência, né, da literatura negra brasileira na grande literatura brasileira, que é uma consequência do racismo. Depois, então, do Pretessência, surgiu, então, o convite para publicar meu primeiro livro. Eu trouxe aqui, o Poerotice, que vem justamente nessa efervescência que a gente está vendo aí, né? Justamente a partir de 2015, 2016, que surgiu uma editora negra em Porto Alegre, que é a Figura de Linguagem. E aí eu fui convidada, então, pelo Luiz Maurício e a Fernanda Bastos, para publicar meu primeiro livro autoral, que é o Poerotize. Então, né, a própria editora já nasce com essa provocação, né, de que todas as outras editoras são brancas, apesar de não dizerem, né?
E aí junto com, né, comigo publicou a Yasmin Omasti, o Marcelo da Silva. Então, esse foi um movimento, né, que a gente fez dentro do mercado editorial. O Poerotiza foi finalista do Prêmio Ages de Poesia de 2019. E também, né, me trouxe essa visibilidade, né, porque eu venho, então, com essa fala, né, da mulher negra, né, ele é um livro onde isso ficou bem marcado, né, até os versos aqui é daquele poema, Eu Não Estou Sambando Para Ti. Inclusive, no dia do lançamento, eu fui para uma roda de samba. Exatamente. Eu fiz o lançamento todo, né, convencional, lá na Livraria Baleia, e depois eu fui para uma roda de samba que tinha aqui no centro, agora terminou, porque eu tinha que realmente, né, levar ele para esse lugar negro, né, esse lugar onde a música negra, né, tem uma relação, né, direta assim, com a minha escrita. E eu fui convidada, né, a publicar. Né? Eu não teria condições de bancar esse livro sozinha, né? E aí é aí que está a questão, né? A Conceição Evaristo fala isso, que, né, nós não temos uma elite negra econômica no Brasil, né? Nós temos uma classe média alta que não consegue subsidiar, né, a publicação de escritores e escritoras negras. Então, aí vem a questão realmente, né, da pauta antirracista, né, dos privilégios, da questão justamente das cotas, da lei, né, eu trabalho muito em cima da lei que fala, né, disso que a gente não estudou, eu vou te colocar aqui, né, da mesma geração, né, a gente não teve autores negros, autoras negras na nossa formação, tanto básica quanto na universidade, e a gente, então, a gente não conhece a história do Brasil, assim, né, assim, agora também tenho trabalhado na questão da literatura indígena, né? A gente tá devendo, o país deve a esses povos, né, que construíram essa nação, uma identificação nas letras, né? Uma representatividade. A gente fala muito disso, né? Porque também nem todos os autores negros e indígenas vão falar das temáticas raciais, né? A gente também está falando de literatura, que é esse lugar de criação, de imaginação, de liberdade. Eu vejo a literatura como um espaço de liberdade. É por isso que muita gente vem trazer esse fantasma da censura, né? Porque que alguns temas não são falados, e a gente sabe que durante muito tempo não se queria ler isto, não se queria ouvir isto, né? Também tem isso, não é só uma questão né, econômica de classe, é uma questão ideológica sobre a matéria do que está sendo escrito ali. Não queremos que uma pessoa negra diga que existe racismo, ou que uma pessoa negra, uma mulher negra diga que ela sofre esse racismo, esse machismo e esse classismo, né? Não, nós vivemos, né, numa democracia racial. E aí se silencia, se encerra esse debate, né? Então, é justamente isso. A gente tem várias frentes, e é por isso que eu participo de vários projetos, né? Então, esse foi o Poerotiza, e logo em seguida, o Poerotiza de 2019, isso no mesmo ano, eu conheci a editora Venas Abertas, de Minas Gerais, que é da Karine Bassi, que é de uma mulher negra também, periférica, né? Uma editora popular e independente, assim que eles se colocam, que fez uma chamada para escritoras negras de todo o Brasil, e nós fizemos, então, o Raízes, né, que foi o primeiro Catarse que eu participei, assim, né, o Catarse, um financiamento coletivo que a gente abre, Essa né. capa é tão linda. Linda, né? É muito linda essa capa. Deixa eu ver até de quem é, porque
tudo foi pensado, né? Foi pensado Eu, conhe- coletivamente. eu Vinícius conheci, Lima. eu conheci essa editora por conta da tua publicação, Ana. Eu não conhecia Ai, ela que antes. legal. Pois é, então, Karine é uma mulher foda, assim, uma escritora foda. Ah, meu Deus, assim, acho ela muito, assim, na tradição de Conceição Evaristo, né? Acho, não tenho certeza, né? Karine escreve em português, escreve uma escrevivência. E, e aí fizemos, né, essa coletânea com mulheres de todo o Brasil, aqui do Sul, eu, a Doris Soares e a Deide Ricardo. E foi tão legal, porque foi antes da pandemia. Então a gente lançou no Boteco do Paulista. Justamente, olha só, né? Agora que eu tô me dando conta. Mas foi bem legal, porque foi isso, né? Foi um território negro aqui no centro de Porto Alegre. E depois, claro, durante as outras escritoras também fizeram nas suas cidades. E a gente conhece, né? Mulheres que estão, né, da literatura contemporânea, que estão escrevendo, né, junto, que estão pensando também, né, nessa... Não que todos os textos também sejam sobre identidade negra, mas, enfim, a gente está buscando, como sempre, né, uma tradição da literatura negro-brasileira, que a gente tem as nossas referências, né? Todas aqui tem Carolina de Jesus como referência, Maria Firmina dos Reis, né? Que agora, enfim, vai receber uma homenagem. Então, a Conceição Evaristo, né? O prefácio também é maravilhoso, é da Nina Risi, outra escritora negra maravilhosa. E também temos um prefácio da Elisandra Souza, que é uma escritora que eu acho que merece muita atenção, né? Porque ela vem do Cooperifa e ela criou um coletivo de escritoras negras que é o Giba, Migiba, né? Lá em São Paulo. É muito parecido isso, porque ela vem do Cooperifa, que tem homens e mulheres, e aí a gente tem essa necessidade, nós mulheres negras, de fazer um outro aquilombamento. Então, ela faz o Migiba, né? Eu não sabia que era dela, Ana. Que legal saber. Eu já, Sim, já, já, já sabia do coletivo, mas não sabia que era ela que estava à frente. ela criou o coletivo e elas têm um sarau, que eu acho que é o sarau delas, é uma coisa assim. Espero que eu não esteja errada. Elas têm um sarau itinerante que a gente também fez, né? A gente tem essa necessidade, nós mulheres negras, de fazer os nossos quilombos femininos e porque isso, né? Aí é que nasce o feminismo negro, né? Né? Tem assim a Lélia Gonzalez como essa grande filósofa, né? Que pensou nisso, né? Que dentro do movimento negro as mulheres negras não tinham lugar de fala, né? Não tinham protagonismo e a gente precisava falar de machismo, né? Então tem pessoas do movimento negro que acham que isso é uma divisão. Mas não, porque a gente está justamente lutando pela... A pauta racial vem em primeiro lugar, e a pauta racial envolve todos, né? Mas a gente não pode deixar de falar de gênero, né? A gente não pode deixar de falar de raça, de classe. Então, né, o feminismo negro, eu vejo, assim, hoje, né, isso, é essa luta das mulheres negras para se publicar. É muito difícil, né, para nós publicar. Também acho que as publicações coletivas vêm nesse sentido, assim, né? Da gente conseguir, né, o dinheiro para publicar. É basicamente isso, né? Nós poderíamos publicar mais se nós tivéssemos mais dinheiro, enfim, né? Tem aí, a gente está sempre lutando, né, por um fomento, um edital. E Ana, e o Pequenos Grandes Lábios surge como? Surge logo em seguida? Então, né? Foi. O Pequenos foi assim, trouxe ele aqui também. O Pequenos
aí vem outro grupo, né? Outro grupo que eu participo, agora estou um pouco distante, que eu tô sempre assim, né? Eu entro nos grupos, depois eu saio, porque eu É preciso fazer muito, a crítica, né? é muito Enfim, grupo também, né, Ana? sim, não tem tempo hábil. É. Mas o Pequeno surgiu do Mulherio das Letras, né? Que é esse grande movimento nacional. E a Karine, então, também, né, como editora, fez essa proposta, que é a coleção Mulherio das Letras. Então, essa é a segunda, né? São 15 escritoras. E aí foi assim, a gente foi atravessada pela pandemia, porque a gente começou a fazer ele no final de 2019, quando chegou o início de 2020, ali por março, quando começa a pandemia, a gente está justamente na parte da diagramação, né, da finalização das revisões, e a gente se reuniu e pensou o que a gente vai fazer agora. O nosso objetivo em 2020 era publicar ele presencialmente no encontro nacional que tem todo ano, que ia ser em Porto Alegre. 2020, aí eu estava justamente nesse grupo, a gente se encontrou, né, no Fora da Asa, organizando o encontro do Mulherio das Letras, era o terceiro nacional, que ia ser em Porto Alegre. E aí vem a pandemia. E aí a gente se reuniu e decidiu, vamos manter o lançamento virtual, né? E no Pequenos Grandes Lábios Negros, tem poemas que foram editados, vou dizer assim, né, do Poerotiza, poemas eróticos e eu chamo de explícitos. Adoro. Adoro. Ana, esse teu livro é maravilhoso, de verdade, assim, do nome ao texto, ele é muito maravilhoso. É. É. Por quê, né? Porque realmente são os poeróticos, né? Que não entraram no Poerotiza e que justamente os leitores que me conheciam dos saraus, das outras coletâneas, sentiram falta, né? Ana, cadê aqueles apimentados que a gente gosta? Então eu disse, então tá, então conversei com Karine e perguntei, Karine, tem algum problema nesses poeróticos que não foi só do Poerotiza que eles foram editados, são recusas de várias revistas que eu tentei publicar e que os editores se viravam para mim e diziam, não, mas isso não. E isso é o sexo, né? É. Então, eu falei com Karine e ela disse, não, vamos publicar, sim. Né? E aí, né, o Pequenos Grandes Lábios Eu Negros. acho maravilhoso até ele ser pequeno mesmo, assim, para a gente colocar Aham. na bolsa e levar junto. Sim, a proposta da Karine é de livros de bolsa, né? Fazendo um trocadilho ali com livros de bolso. E são 15 escritoras, né? De todo o Brasil. Eu e Karine somos as únicas escritoras negras e eu sou a única do Rio Grande do Sul. E esse livro, então, me trouxe muitas alegrias. Ele me trouxe o prêmio, né? Milton Pantaleão, de Literatura Independente, de 2021. E até hoje, assim, ele está reverberando, né? A gente está pensando em fazer mais uma edição, não sei se vai rolar esse ano ainda, mas ele está reverberando bastante. Desta vez eu investi nele, né? É importante falar isso, né? Eu justamente com toda essa movimentação financeira dos livros, eu investi nele e está tendo um retorno bem legal, assim, estou bem feliz. Que lindeza, Ana, muito lindo. Vamos te ouvir lendo um? Escolhe um para a gente ouvir. Meu Deus do céu! Isso eu não Tá. combinei com a Ana antes. Ah, preciso disso aqui. Tá, eu também. O meu nem tá aqui, Ana. Ai, Mas eu olha. preciso também. Então, eu vou ler um que fala sobre a questão da escrita para as mulheres negras, que é o Carta para a Irmã Malunga. Então, vamos lá. Irmã,
Peço que me leia com atenção e que reflita sobre minhas palavras. Nós já sabemos ler e escrever. Somos privilegiadas. Pela cor da pele, irmanadas, malungas, insubmissas. Queremos contar outras histórias. Queremos exorcizar o passado das mazelas do corpo, do sofrimento psíquico, dos traumas coletivos. Queremos arrumar o presente, ocupando todos os espaços de poder, com nossos corpos negros. Queremos nos fortalecer para, quando bater de frente com o racismo, saber dar uma rasteira, um rabo de arraia, ou uma voadeira, se for preciso, dependendo da ocasião. Mas, cara irmã, isso só será possível quando abandonarmos o complexo de sabotadora. Quando pararmos de nos sabotar e alcançar o que é nosso por direito. Quando pararmos de sabotar nossa irmã negra, colocando mais pedras no caminho, falando pelas costas dos defeitos que ela tem, se esquecendo que você também tem os seus. É sério, irmã, que você precisa fazer isso? Já não bastam as mulheres brancas? Já não bastam os homens brancos? Já não bastam os homens negros? Chega, né, irmã? Chega do complexo de impostora. Chega de achar que você não merecia tanto assim. Chega de procurar defeitos onde não tem. Zero defeitos, meu bem. Levanta essa coroa, só não levanta esse nariz. Olha nos meus olhos. Seja meu espelho. Eu sou o seu. Nossa irmã afro-americana já disse: se uma mulher negra avança, ninguém fica para trás. Todas avançam juntas. Então, querida irmã, o sol é para todas. Tem lugar para todo mundo. Eu me lembro das nossas infâncias, meninas de tranças, Maria Chiquinha. Eu sei que nossas mães se parecem. Sacrifício é sobrenome de mãe preta. Eu recordo que nossos ancestrais tinham um sonho, antes do reverendo. Era sair do cativeiro, ganhar mundo, liberdade, trabalho, educação, dignidade, saúde, moradia, segurança. Era um sonho coletivo, que alguns da família conseguiram realizar. E nós, irmã, que escrevemos nos diários, nas agendas, no computador, no celular. E nós, irmã, nós que escrevemos para a academia, para o jornal, para a revista, para o blog. E nós, irmã, nós que somos escritoras, quer queiram, quer não queiram, nós, irmã, somos escritoras e podemos mais. Você pode mais, né, irmã? Seja mais, irmã. E não pare de escrever, Malunga. Ana dos Santos. Minha Nossa Senhora, Ana! Que lindo te ouvir! Que lindo, Ana! Minha nossa, né? Tudo que tu trouxe até agora aqui na nossa entrevista aí em versos, Ana. Que lindeza! Foi por acaso, tá? Emocionante, emocionante. Por Que acaso, lindo. estava aqui marcado. É Muito lindo. isso, né? Eu mesma, às vezes, me surpreendo com o que eu escrevo positivamente, né? Uhum. Também gosto de reescrever, sabe? Gosto de reescrever poemas de uma publicação para outra, né? Retomar, né? Acho Isso, bem lindo isso. de retirar alguns versos e acrescentar outros.
De Mas, entender essa poesia como viva também, né? Tu transforma, tua poesia transforma junto, né? exatamente, olha o poeta aqui falando. Ana, que lindeza! De verdade, a sensação é que a gente ainda não. A gente tem aqui a Ana, ativista da poesia, a gente tem a Ana, escritora, a Ana, doutora, a Ana, professora. A gente poderia, Ana, seguir nessa entrevista tanto, tanto, tanto. Tu tem tanto a compartilhar, Ana. E a gente só tem a agradecer. Acho que a gente vai. Eu vou hoje mesmo publicar essa entrevista para a gente já Oba! mandar para todo mundo, porque ela é muito linda, é muito, muito lindo te ouvir, Ana. E desejando profundamente que a entrevista ecoe e que cada vez mais pessoas estejam interessadas em te ouvir, em te ler, em te publicar, e estar junto nessa luta aí, que é de não se autossabotar e também de criar condições coletivas para que as mulheres negras possam se ler, se encontrar, se escrever e inscrever nisso tudo, né? Então, de verdade, eu ando também nos movimentos de revisão de várias coisas, eu acho que é isso, né, na nossa geração. Uhum. E fico muito feliz, assim, de voltar a esse momento que eu chego em Porto Alegre, que é quando eu tinha 20 anos, então era um outro momento de virada, e saber que eu estava ali perto de pessoas que ainda estão e que fazem toda a diferença, ainda que os nossos encontros sejam, às vezes, não tão frequentes quanto se poderia ser, né? Eu acho que é isso, acho que tem encontros que são como grandes eventos, assim, né? Então, quando eu te encontro, eu sinto muito isso, assim, que bom que a Ana está aqui, que bom que a Ana é a Ana, né? É cheia de tanta coisa para reverberar. Então, muito obrigada, Ana, mesmo. Obrigada, Camila. É... Agora, só esqueci de falar também, né, do Travessias de Amanã, que também foi isso. Foi 6 mulheres negras que agora completou um ano, né, esse sarau que foi lá no São Paulo Poético, que durante a pandemia queriam muito escrever e publicar, e nos juntamos nossas economias e publicamos o Travessias de Amanã. E, eu acho que esse é o caminho, né? E, do coletivo, às vezes individual, mas escrevendo sempre, publicando sempre, ocupando esses espaços, né? E muito feliz que o Fora da Asa é um desses lugares, né? Daqui uns dias eu vou aí, hein? Já tô. Tem um evento aí bem Eu importante, tô né? ligada. Então, muito obrigada e me sigam nas redes. Agora Sim, eu a tô gente vai colocar virando. que nem é isso, a gente vai colocar tudo na bio dessa entrevista, Ah, tá. todos os contatos da Ana, todas as redes, publicações, tudo, as referências também que a Ana trouxe, a gente vai colocar para todo mundo ter acesso. Então tá, muito obrigada e um abraço poético aí para todo mundo. Deixa eu ver.